Já aconteceu de você fazer a fusão de uma peça e no momento em que você tira ela do forno, você percebeu que na superfície dela criou-se um efeito de fosco ou perca de brilho, sem brilho nenhum? É sobre esse problema que nós vamos falar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fuse. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo nós vamos falar sobre desvitrificação. Em meados do meu aprendizado eu percebi que minhas peças começaram a sair em dado momento com uma aparência um pouco estranha. Aliás, um pouco não, bastante estranha. Isso porque o brilho que é típico do vidro, em algum momento durante a fusão tinha se perdido. Ou seja, eu estava começando a tirar peças do forno com aparência fosca. E por mais que eu procurasse a solução para aquele problema, eu não conseguia encontrar, porque para mim era algo novo. No começo, assim que eu percebi, eu achei que fosse sujeira na resistência ou na tampa do próprio forno. Daí eu ia lá, limpava o máximo que eu conseguisse, montava uma nova fornada e fazia uma nova fusão. E ao final dessa queima, algumas peças mesmo assim ainda saíam com esse problema, sem brilho nenhum. Então eu comecei a achar que fosse a má qualidade do vidro. Daí eu comecei a condenar algumas massas, alguns fabricantes de garrafa, acreditando que aquele material que eles produziam não serviam para fazer a fusão. Só que depois de um tempo, mesmo eu separando os vidros bons para as queimas, eu comecei a perceber que aquele problema começou a surgir novamente. Então eu fiz um teste. Eu fiz uma fornada utilizando vários vidros, tanto o vidro que eu considerava ser bom, quanto o vidro que eu considerava ser ruim. Então prestei bem atenção em toda a fornada e ao final dela, todas as peças saíram com características perfeitas, digamos assim, com um bom brilho e um bom acabamento. Ou seja, depois de meses, talvez até anos, acreditando que existia um vidro ali, no meio daquelas garrafas que tinha uma qualidade muito ruim, depois desse teste eu meio que voltei à estaca zero. Daí eu comecei novamente a fazer vários testes para tentar identificar onde aquele problema acontecia. E durante algum tempo eu vim colhendo alguns poucos resultados. Só que teve uma vez que eu tive que usar para termoformar alguns pedaços de vidro o nosso maior forno do ateliê. E eu geralmente usava ele no manual, ou seja, sem a necessidade de adicionar nenhum tipo de programação. E foi justamente nessa fornada que eu identifiquei a maior fonte desse problema. Eu coloquei as peças no forno e liguei ele como normalmente eu fazia. Daí depois de um tempo eu fui almoçar. Voltando do almoço eu comecei a criar outras peças utilizando os outros fornos do ateliê, porque a gente tinha mais fornos de outros tamanhos também. Então eu acabei me distraindo com os outros fornos ali e esqueci que atrás de mim tinha um forno de mais ou menos 4 metros de comprimento ligado. E depois de um tempo eu fui para casa. Chegando lá eu fui tomar banho, depois fui tomar café e tomando meu café da tarde, começou a chegar em mim aquele sentimento de eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Daí lembrei que tinha um forninho nada modesto ligado ainda no ateliê, cheio de peças dentro. Então eu mandei mensagem para o Emerson, que na época era o meu jovem aprendiz e grande companheiro de trabalho, e pedi para que ele fosse lá desligar, já que ele morava a menos de 100 metros do ateliê e tinha livre acesso. Então ele foi lá e desligou, né? Eu fui para o ateliê somente no dia seguinte. Então, chegando lá, assim que eu abri o forno, eu percebi que todas as peças, exatamente todas as peças, estavam com esse mesmo problema, com efeito de fosco no vidro e totalmente sem brilho. E tudo ficou claro, porque nesse momento eu percebi que a maior causa desse tipo de problema é um simples erro no ciclo de cozedura do vidro, ou ciclo de fusão. E só depois de algumas pesquisas e testes de confirmação foi que eu vim encontrar um nome para isso. Desvitrificação. De uma forma bem simplificada, a desvitrificação acontece quando o vidro é exposto a alta temperatura por muito tempo. Então cria-se pequenos cristais na superfície dele, dando esse efeito de fosco e sem brilho na peça. Olha só, aqui eu trouxe 3 modelos de peças para mostrar para você como exemplo de desvitrificação. 2 delas, que no caso são essas duas, você percebe que tem brilho tanto na superfície dela quanto nas laterais, assim como essa daqui também. Tem brilho tanto na superfície quanto nas laterais. Ambas também têm um bom brilho embaixo, mas aqui na parte inferior não vem ao caso. Essa daqui já é uma peça que apresentou a desvitrificação.
você percebe que tem um certo brilhozinho aqui na lateral, porém na superfície dela foi criado esses cristais que eu acabei de explicar para você, dando esse efeito. Claramente você nota uma diferença no brilho dessas duas peças. E essa aqui é uma peça que claramente você vê que a desvitrificação está agindo aqui. Existe uma forma de evitar ou prevenir a desvitrificação? Sim, obviamente, como existe um problema, existe uma forma de evitar. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente ainda nesse vídeo. Evandro, isso acontece só com o forno ou pode acontecer também usando a mufla? Por mais que esses dois, tanto o forno quanto a mufla, utilizem ciclos de fusão diferentes um do outro, isso também pode acontecer com o uso da mufla, porque isso ocorre quando existe um erro ou na temperatura de fusão no ciclo, ou no tempo. Isso independente de qual material você vai estar utilizando para fazer essa fusão. E como evitar isso? Cara, na boa, o tempo que eu demorei para descobrir isso e da forma que eu descobri para passar assim, ó, para você de mão beijada, eu mereço pelo menos um like aí, não mereço não? Porque nesse caso a melhor forma de você evitar que a desvitrificação aconteça é você cuidar para que a temperatura e o tempo seja utilizado de forma ideal para cada tipo de vidro que você vai estar utilizando. Por exemplo, eu, Evandro, trabalho com a garrafa de vidro, então a temperatura dela, a temperatura de fusão, principalmente do vidro Flint, tende a ser um pouco maior do que outros tipos de vidro também da garrafa. Por exemplo, o vidro Flint, a temperatura e o tempo de fusão dele é superior ao vidro âmbar, que seria o marrom. Mas assim, para não confundir muito, eu vou usar como exemplo o vidro Flint de garrafa, que é o vidro transparente, e o vidro float, que é o vidro de janela, o vidro plano normal. Se eu utilizar o ciclo de fusão do vidro Flint, que é o vidro transparente da garrafa, no vidro float, a desvitrificação tende a acontecer no float, porque o ciclo, a temperatura de fusão e o tempo necessário para que o vidro Flint faça a fusão é superior ao float. Então, nesse caso, eu estaria utilizando nesse vidro aqui uma temperatura superior e um tempo superior também, causando assim a criação desses pequenos cristais. Ou seja, está aí instalado o problema. E isso pode acontecer de tal forma que não vai afetar somente a superfície do vidro, que é como aconteceu aqui nesse caso. Isso pode afetar também o interior dele, causando assim a perca total do seu trabalho. Então, fazendo o ciclo ideal para aquele vidro que você escolheu trabalhar, você evita em cerca de 70% as chances que isso aconteça. Bom, agora você já sabe que caso seu vidro perca o brilho e ganhe o efeito de fosco após a fusão, pode ser um problema no ciclo de cozedura dele, mais especificamente na temperatura ou no tempo. E isso a gente dá o nome de desvitrificação. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal, espero que eu tenha te ajudado com mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Se você gostou, deixe seu like aí se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui na descrição vou deixar um link de um e-book onde eu explico um pouco mais a fundo sobre os resultados que o Fusing pode trazer para você. O link vai estar aqui embaixo. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!